O Audi A3 aqui em análise é com motor 1.6 8 válvulas, motor nacional, só gasolina e câmbio manual, 5 portas, ano 2005. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo aqui faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 20.033. Já a tabela FIPE um pouco acima, R$ 23.718. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar transferi-lo para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo esse carro de um outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 24.251,74. E como que são os custos envolvendo a parte de documentação desse carro? Começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Só que esse ano, excepcionalmente, será recolhido sobre o valor de tabela FIPE de janeiro do ano passado, que estava em R$ 20.564. 4% então, R$ 822,56 de IPVA. Também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. Aqui em Minas teve um reajuste agora em 2022, está em R$ 135,95. Agora falando de seguro, que é bem complicado de você conseguir uma cotação para esse carro. É um carro que já tem mais de 10 anos de uso, tem peças de acabamento externas ali bem difíceis de encontrar, assim como peças internas também, geralmente mais difícil de fazer seguro. Pode ser que você consiga aí um seguro de cooperativa, que no caso aqui da minha região está sendo cobrado em torno de R$ 120 por mês, aí, uma média, o que ficaria em R$ 1.440 por ano. Mas, repetindo, é um carro mais complicado de você conseguir fazer seguro para ele. Agora falando de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, era R$ 20.862. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação no seu preço aí, média por ano nos últimos 3 anos, de R$ 952, em percentual dá 4,01%. É claro que no cenário que estamos vivenciando aí de carros subindo de preço, com esse carro aqui também não seria diferente. Não foi uma alta tão grande, mas para o ano do carro até que foi bem aceitável. Mas na prática também sabemos que tem anúncios desse carro de todo preço e também estados de conservação aí de toda forma. Então você pode encontrar um carro desse aí muito bem cuidado aí por 40, 50 mil reais com baixa quilometragem e pode encontrar um carro desse aí até por menos de 10 mil, dependendo do estado de conservação, dependendo se tiver alguma coisa para fazer aí de manutenção. Então tem que ficar muito atento na hora de fechar negócio. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando aqui a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 1.446,51, o que dá por mês R$ 120,54. Lembrando que esse valor aqui é só de documentação e considerando um seguro médio aí de R$ 1.440 por ano. Mas dependendo da sua realidade aí, da região que você mora, esses valores aí podem se alterar bastante. Fique ligado. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Audi com motor 1.6 nacional? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec com sensor vai ficar em R$ 172. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 439. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 128.
Pneus. As medidas aqui são as 205/60/15 e eu cotei aqui os Michelin Energy XM2+. Vão ficar em R$ 2.676 os 4 pneus. Óleo de motor. A especificação aqui é a mesma da Volkswagen para os seus motores de época, VW50200. Como ele usa o mesmo motor da linha Volkswagen aí, né, o EA111, então a especificação aqui é a mesma, aí, linha Volkswagen, Audi. A capacidade de óleo desse motor com a troca do filtro é 3,5 litros. Então eu cotei 4 litros de um Shell Max Performance 100% sintético com API SN na viscosidade 5W40, atendendo a norma VW. Os 4 litros vão ficar em R$ 180. Correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 190. Kit de correia dentada, também da Gates, aqui já com tensor incluso, R$ 479. Agora falando de filtros, todos aqui da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 54. Filtro de óleo, R$ 37. Filtro de combustível, um pouquinho mais caro, R$ 106, porque ele é de metal. E o filtro de cabine, R$ 45. Agora falando de amortecedores, os 4 da Monroe, modelo é Spectrum, vão ficar em R$ 1.250. Amortecedores aí eu diria que estão no preço médio para um carro desse porte aqui. Lembrando que o Audi A3, ele tem a mesma plataforma ali do Golf de época, né, o Golf geração 4. Então compartilha muitas peças. Aqui na parte mecânica também, olha só, tudo aqui que eu falei de pastilhas de freio, discos, velas, é tudo compartilhável aí com o Golf, né, no caso aí de amortecedores, é o mesmo kit de amortecedores. Se for pegar conjunto de freios também é o mesmo, dependendo aí da especificação do Golf, né, se não me engano é do 2.0 e dependendo do ano, é claro, né. Por exemplo, pastilha de freio aqui é com sensor, então tem diferença, mas é tudo também dá no Golf. Velas da mesma forma, são as velas do EA111, apenas a gasolina. Óleo de motor, já falei, especificação. Correias, as mesmas. Filtros também, tudo igual, tudo aí linha Volkswagen. Então nessa parte de cesta de peças até que não ficou muito acima da média. Somando toda essa cesta aqui, vai dar um custo de R$ 5.756. É claro que estamos falando de peças de trocas preventivas. Esse carro aqui ele é um compacto premium, né, vamos dizer assim. Ele seria um Golf um pouco mais requintado, né? Então, dependendo do que você precisar trocar peças exclusivas do Audi, aí sim vão ser mais caras. Mas aqui na parte preventiva, tá mais ou menos na média. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento. Falando aqui primeiro do custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina, e a gasolina está em média aqui na minha região a R$ 6,99 o litro. Esse carro tem um tanque de 55 litros, então você vai gastar R$ 384,45 para enchê-lo. Agora falando de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 9 km por litro, na estrada 12. É 1.6, câmbio manual de 5 marchas, então tem um consumo até condizente com a sua categoria. Ainda falando em dados de ficha técnica, autonomia na cidade 495 km, na estrada 660. Também tanque médio aí, adequado para o consumo desse carro, a autonomia não fica muito prejudicada. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Como vem esse Audi A3 aí, né, com motor 1.6, seria basicamente uma versão de entrada com 4 portas, já conta de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS com EBD. E ainda tinha opcionais de airbags laterais e teto solar elétrico. Para uma versão de entrada, né, diria, até que é bem completinho, não é verdade? E o sistema de som condizente com o ano do carro. Apenas um CD player. Falando em parte mecânica, né, como já mencionei, motor EA111, bem conhecido aí mesmo dos Volkswagen Polo, Golf 1.6, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada e já com tuchos hidráulicos. Para falar mais em detalhes sobre esse motor, fiz um vídeo completo que eu vou deixar nos cards aqui para você entender como que funciona o projeto dele, construção, pontos positivos, negativos, tudo em detalhes. Se aplica no Volkswagen, aplica aqui também nesse Audi. Mas aqui é um motor de 101 cavalos a 5.500 RPMs e 14,3 kg de torque a 3.250 RPMs. É um carro de 1.090 kg, até bem leve para os padrões da sua categoria. Então a relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. É claro, esse aqui é o Audi com motor menos potente, né? Tinha versões aí 1.8, 20 válvulas, turbo. Então esse aqui seria aquele Audi mais simples de dar manutenção, simples de manter.
Aí equipado também com câmbio manual de 5 marchas, sem problemas, engates justos, leves, precisos, uma manutenção a menos para você se preocupar em relação aos automáticos. Porta-malas ainda é bom, 350 litros, está ligeiramente maior que o do Golf. Suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, configuração um pouco mais simples também. Sistema de freios é disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E a direção é hidráulica. Então um conjunto mecânico aí de menor complexidade, eu diria. É claro que aqui tem algumas peças exclusivas. Você vai ver que um carro desse, ele tem muita eletrônica embarcada, comparado, por exemplo, com o Golf, com o Polo. Tem vários sensores ali que acusam no computador de bordo. Qualquer probleminha ali, qualquer nível ali do líquido de arrefecimento que baixar um pouquinho, avisa. Se baixar um pouco o nível de óleo, nível do líquido ali do limpador de para-brisa, sensor de pastilha de freio, tudo ali informa no painel. Então tem mais coisas para poder gerar luz de avaria acesa ali no painel. É muito comum de se ver aí nesses Audis. Mas falando de pontos positivos de se adquirir um carro desse, o primeiro deles é a robustez e confiabilidade mecânica. É um conjunto bem conhecido, aí de motor, câmbio, freios, suspensão, muita coisa aí utiliza da linha Volkswagen, sem muitos relatos de problemas crônicos, além do conforto e acabamento interno. É um carro que entrega muito mais qualidade do que o Golf, por exemplo, materiais de painel, forros de porta, bancos, apesar de é muito comum você ver Audis aí A3 com aquelas grafias ali dos comandos ali, principalmente na chave de farol, desgastados ali com o tempo. A Audi falhou muito nesses quesitos aí. Os comandos do ar-condicionado também é bem comum de ver ali mais desgastado. É um carro com ótima dirigibilidade, né? A mesma plataforma aí do Golf e do Polo. Então, um carro bem acertado de suspensão, de comportamento dinâmico, curva com segurança, com tranquilidade, não passa sustos com certeza. E é um carro de presença, né? Para a época, era um carro que chamava muito a atenção, um carro bem bonito, bem cobiçado aí. Então, encontrando um carro desse aí hoje em dia bem cuidado, revisadinho, talvez possa sim ser uma boa opção de compra. Mas falando aqui de pontos de atenção, o primeiro deles eu já falei, né? O acabamento ele tem suas ressalvas, é bem comum de apresentar desgastes. Além disso, as peças ali do acabamento de uma forma geral são um pouco mais difíceis de serem encontradas. Quando você encontra geralmente ali em sites para importar, muito difícil encontrar a original. Se encontrar é bem caro. Até as peças paralelas ali, por exemplo, uma chave de farol, um botão ali do painel, um comando do ar-condicionado, se precisar trocar, é tudo bem caro. Puxadores de porta, forros de porta de uma forma geral, é tudo bem caro porque é exclusivo de um carro que não teve um grande volume de vendas. Então as peças hoje em dia de reposição acabam ficando cada vez mais escassas. Isso faz o seguro desse carro, como já falei também, ser bem mais caro se você conseguir uma cotação. Porque muitas seguradoras já nem querem pegar um carro desse mais para fazer uma cotação para segurar, justamente pela dificuldade de encontrar peças. Muitas vezes não consegue nem atender ao cliente, então acaba sendo inviável para a seguradora. Outro detalhe também para você ficar atento quando estiver comprando um carro desse é observar ali o quadro de instrumentos ali, onde tem o display digital ali, o computador de bordo. Observar também os comandos do ar-condicionado, né, que são do tipo digital, tem um display ali também. Se não tem pixels falhando, porque se isso ocorrer, geralmente é bem caro de resolver. Muitas vezes não dá para reparar aquele display ali, tem que comprar um novo. E aí é outro problema para encontrar peças também, esses displays são bem mais difíceis de serem encontrados. É um carro também com pouco espaço para quem vai ali nos bancos traseiros. Originalmente ele foi projetado com uma carroceria de 2 portas, então dessa forma já não se dispunha de um bom espaço interno ali para quem ia no banco de trás. Aqui no Brasil foi adaptado, colocaram mais 2 portas, porém não mudou o entre-eixos, continuou a mesma carroceria, a mesma plataforma, e então permaneceu o espaço ali bem restrito. Eu diria que é um carro mais voltado para um uso mais esportivo, talvez para um casal ou para você sozinho, dar uma voltinha no final de semana, fazer viagens aí com 2, 3 pessoas no máximo, até porque o porta-malas não é dos maiores. Como eu já falei também, esse carro tem muitos sensores ali, avisa qualquer probleminha, qualquer avaria que tiver. Então, fique atento na hora que você estiver olhando um carro desse, se ao virar a chave ali não tem nenhuma mensagem ali de erro, de falha, nada disso, para que não seja um problema a mais para você resolver. Também existem relatos bem comuns aí de derretimento dos conectores ali dos faróis, mesmo nunca tendo utilizado lâmpadas de maior potência, sempre utilizando lâmpadas de potência original, acontece aí com certa frequência. Então
tem que trocar também aquele chicote ali com o conector, que também não é muito simples de encontrar. E por esses motivos é um carro que tem uma desvalorização mais elevada. Olha só, um Audi aí 2005 na faixa dos 20, 25 mil aí, preço de tabela que eu estou dizendo. Pela categoria, pelo porte desse carro, com certeza ele seria mais caro do que um Golf. Na época que esses dois carros eram 0 km, ele era bem mais caro. Então hoje em dia ele está bem desvalorizado por vários desses pontos negativos aí. Mas me diga você, compraria um Audi A3 aí com motor nacional 1.6 ou até mesmo um Audi com motor 1.8 turbo aí, quem sabe, né? Você compraria? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu coloco aqui na ponta da caneta todos os custos para você adquirir e manter aquele carro que você está procurando. Tá na dúvida entre um Audi, tá pensando às vezes num Golf, ou quem sabe um Civic, uma pegada mais esportiva, ou que é um carro mais familiar, mais espaçoso, tem lá para vários gostos, para várias categorias de carros. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.